Ouvintes da Rádio Globo, do programa Domingo Mais Esportivo, o nosso contato neste final de semana com o técnico do Bolívar, o primeiro brasileiro a ser técnico na Bolívia, Vinícius Eutrópio, 51 anos. O Eutrópio no Brasil trabalhou no Fluminense, na Chapecoense, no Figueirense, trabalhou fora do país também, mas na Bolívia é um fato inédito. Antes de você nos explicar aqui, Eutrópio, quem você vai contratar, quem você não vai contratar, como o time vai jogar, como vai deixar de jogar, eu quero que você nos relate aqui na Rádio Globo como que você chegou ao Bolívar, como que o Vinícius Eutrópio virou técnico do Bolívar em 2018. Prazer em ouvi-lo. Prazer é meu. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Rafael. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Globo. É um prazer falar com todos vocês. É uma história que se passa no Brasil também, só que de uma forma menos oficial, digamos assim, né? Um diretor liga para um treinador ou outro, tem uma lista, alguns nomes e acaba efetivando aquele treinador. No meu caso foi um pouco diferente. O Bolívar tem um dono que mora em Miami, que é o Marcelo Claure. Ele também está investindo na primeira divisão dos Estados Unidos agora, em parceria com o Beckham. Também, se não me engano, tem um time de beisebol no Japão. E é um dos grandes empresários bolivianos. Ele tem, né, e teve acesso ao Zé Carlos, do Gol, que foi um dos grandes artilheiros de campeão em 2011 aqui, e ligou para o Zé, que havia trabalhado comigo no Santa Cruz, e pediu uma indicação de um treinador. E o Zé me referendou, né, e com isso ligou para mim e perguntou se eu estava disponível para uma reunião. Eu falei sim. Ele falou, então amanhã estou mandando uma passagem para você vir ao meu escritório em Miami. Fiquei 2 dias em Miami. Ele entrevistou mais alguns treinadores, né, espanhóis também, argentinos, porque é uma influência muito grande. E no final ele optou por uma novidade para o clube. Ele é um cara muito arrojado, óbvio que tem que ser arrojado, inovador. E eu estou aqui fazendo o trabalho de uma forma integrada com todo o processo do clube, com liberdade também de agir nas categorias de base, sendo muito bem tratado, muito bem recebido, e uma expectativa grande de todo o povo boliviano com relação, né, ao trabalho que vai ser feito. Eutrópio, nesse domingo, 21 de janeiro de 2018, você completa aí quanto tempo já de Bolívar? Há quanto tempo você está em La Paz, trabalhando no clube? São 2 semanas. Nós chegamos no sábado e iniciamos na segunda-feira passada, então vão fechar 2 semanas. A adaptação ela foi até tranquila com relação à altitude, né? A gente fica naquela expectativa. Nunca está adaptado ainda, mas sofri pouco com dor de cabeça, e nós temos que falar bastante do treinamento, participar muito, e isso está sendo bem tranquilo. Em relação ao que você encontrou do Bolívar, que é um clube mais popular do país, é um clube tradicional, né, no país também, em relação à estrutura, às condições de trabalho, quais são as suas primeiras impressões do Bolívar, Eutrópio? Primeiro vamos falar da torcida, né, que é a maior torcida do país, uma recepção no aeroporto, principalmente dos repórteres, muito grande, toda a imprensa nacional aqui. Depois uma recepção muito boa da torcida com relação aos treinos. O Bolívar é um clube que manteve praticamente 90% do seu elenco do ano passado, com alguns reforços agora. Infelizmente, ano passado, para esse, eles não tiveram férias, então teve que se liberar alguns jogadores um tempo mais, e com relação a isso, a minha preparação, eu perdi alguns dos principais jogadores que não se apresentaram e não poderiam, evidentemente. Mas uma equipe que tem uma base da seleção, jogadores altamente profissionais e dedicados, é bom que se diga isso. A estrutura do clube, eu digo que se assemelha um pouco ao Fluminense, das Laranjeiras, treinam num estádio próprio, né, só para os treinamentos. Em termos de software, em termos de apoio, de logística, de treinamento, material, eles têm tudo. Tem um patrocinador esportivo também, que é um patrocínio espanhol muito bom. E todo o staff está muito bem acostumado, bem experiente com relação a tudo, né? Então eles estão fazendo o que podem, que não podem realmente para nos dar condição. Isso é importante. E o clube de um dono também é muito importante, com o presidente, com o vice, são pessoas que realmente dão todo o apoio. É muito difícil
gerar uma crise. Obviamente que os resultados são sempre importantes, mas são pessoas bem equilibradas. E eu estou sentindo realmente que no país é o clube com maior potencial e uma organização muito boa para que a gente possa fazer um ano excelente aqui. Eutrópio, para a gente entender o calendário do Bolívar nesse ano. O Bolívar daqui a pouco mais de um mês tem uma Libertadores, né? Você está no grupo 2 com o Atlético Nacional, com o Colo-Colo, com o Delfim do Equador, mas tem também o campeonato local. Em relação a calendário, quando será o jogo oficial? Como foi a preparação? Como está a preparação para começar a jogar e você treinar o Bolívar realmente em campo? Justamente. Nós iniciamos o campeonato, são o Abertura, né, Campeonato Nacional, e o Clausura, Campeonato Nacional também. Em cima disso, junto com a Abertura que se inicia agora, é a Libertadores, que nós já estamos classificados na chave de grupo. Então, dia 28 se inicia o Campeonato Nacional. Teremos 5 jogos antes da primeira partida, que é dia 28, contra o Delfim no Equador, que é a Libertadores. Depois vamos enfrentar 2 jogos seguidos em casa, que é Colo-Colo e Nacional, e depois saímos também. Então, é muito importante. Infelizmente, como se disse, os jogadores, alguns tiveram que ter um período de férias um pouco mais estendido, e eu vou ter realmente o time todo em minhas mãos, completo, a partir da segunda ou terceira rodada, mas acho que é suficiente, sim, porque também temos outros bons jogadores que podem ocupar o lugar desses que não vão jogar, né? E que aí a gente possa estar muito bem preparado para essa chave da Libertadores, que para mim, apesar de ter 2 campeões de Libertadores, eu acredito que seja uma chave equilibrada. Eutrópio, você, em uma de suas respostas aqui nessa nossa entrevista, falou do profissionalismo que você encontrou dos bolivianos, dos jogadores, quando você chegou ao clube. Eu queria que você nos relatasse isso. Como que foi a receptividade dos jogadores do Bolívar, que já estão há algum tempo no país, ou que jogam em seleção, ou que não jogam em seleção, aos seus métodos de trabalho? Como que foi esses primeiros contatos com os bolivianos que atuam no clube? Foi muito bom. Nosso método de trabalho ele se torna fácil, porque desde o primeiro dia, né, a gente fala que é trabalho integrado. Já trabalhamos com a bola e seus conceitos e as ideias, os princípios de jogo. A gente começa trabalhando com pequenos jogos, 2 contra 2, até chegar ao final da semana já trabalhar com impedimento, 8 contra 8, com muito boa intensidade, trabalhando em turnos duplos realmente. Mas foi muito bem aceito, usando muito visual também. Foram muito bem aceitos. Tem jogadores experientes, tem o Arce que já jogou no Corinthians, no Sport, né? Tem outros jogadores que já jogaram em Chile, Argentina e Europa. Então esses jogadores, eles além de serem já da casa há muito tempo, além de ter uma certa idade, alguns, eles têm um profissionalismo fantástico, né? Eu posso até abrir aqui uma questão impressionante que eu recebi de um jogador, um relato do presidente, falando que um dos jogadores mais velhos do time, quando foi renovar agora os 3 últimos anos, ele pediu para receber mais, depois médio e depois menos. Porque quando ele era o grande ídolo e estava começando a carreira, ele recebeu pouco, médio e depois recebeu muito, né? Então, quando a gente ouve essa história, você vê o nível de consciência profissional de uma liderança de um grupo de jogadores do Bolívar. Eutrópio, você indicou, o Bolívar contratou o Jackson, goleiro que foi revelado pelo Internacional, jogou no CRB? Isso, o Jackson esteve comigo uma passagem muito boa, apesar de ter jogado pouco. Era no Santa Cruz, um goleiro que teve base de seleção brasileira sub-15, 17, 20, 23, com a grande formação, que é a Escola de Goleiros do Inter. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. Nós emprestamos um principal goleiro do time, que é um argentino que chama Diduro, para a Universidade do Chile, né? E com isso abriu a vaga. Eu não pedi nenhum jogador brasileiro, não fiz essa questão, não mantenho isso, mas com a saída do goleiro, aí abriu-se essa oportunidade e nós trouxemos o Jackson. Eu trouxe junto o preparador físico, Márcio Corrêa, que trabalhou no Grêmio, França, Portugal, Emirados, estava comigo no Santa Cruz. O Marco Tedeschi, um treinador de goleiro que trabalhou 10 anos no Atlético Paranaense, estava 5 no Figueirense. E o Célio, que era analista de desempenho do São José de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Então eles nos deram essa liberdade de eu trazer toda a minha equipe, né? Justamente para a gente não fazer um trabalho simplesmente na equipe profissional, mas também passar
todos os conceitos também para as equipes de base. É um trabalho bem tranquilo com relação a isso, eles são muito organizados. Eu já tive uma reunião, por exemplo, com todos os diretores, os membros da diretoria, 10 pessoas, e tem um presidente, que é o Guido, e o filho, que é o vice-presidente, o Álvaro, que basicamente com mais o Del Solar, que é o outro diretor de futebol, tocam o clube nessa questão administrativa. Seu contrato foi de 1 ano no Bolívar, Eutrópio? Isso, um contrato de 1 ano. Uma outra questão, Eutrópio, quando qualquer cidadão sul-americano fora boliviano fala de La Paz, sempre relaciona a desempenhos das equipes da capital à altitude de La Paz, né? E os bolivianos muitas vezes não gostam disso, acham que é uma maneira pejorativa de desmerecer até os resultados conquistados pelo Bolívar, pelo The Strongest, pelo San José em Oruro e por aí vai. Você em La Paz tem sentido o quê em relação à altitude da cidade? É algo que dá para aproveitar? É algo que pode ser algo benéfico para o Bolívar, por exemplo, numa Copa Libertadores da América ou não? Olha, primeiro, na vida particular, todo mundo se preocupa se você está bem, se está adaptado. Todos que você conversa, a primeira coisa é a pessoa te pergunta: está adaptado, está se sentindo bem, precisa de alguma coisa? É interessante isso. Segundo, que eu vejo que, claro, existe uma vantagem, mas não é tão grande. Hoje os clubes estão chegando muito em cima da hora para jogar e você não sofre tanto com os efeitos assim, né? E terceiro, que também os jogadores que aqui estão jogando, quando descem para nível do mar, sofrem. Então é o inverso, coisa que eu particularmente conhecia, mas não sabia que havia um peso. Então também é uma mão de duas vias, né? O que eu vou trabalhar com eles? É a mesma forma que eu trabalho no Brasil, que qualquer treinador trabalharia, com muita intensidade, começar o jogo do início ao fim forte, né, para você não depender disso. E aí sim, claro que se o adversário baixar, né, o seu rendimento e você mantiver o seu nível, automaticamente você vai ter essa vantagem. Então é isso que a gente está trabalhando com eles. Trabalhar sempre forte os 90 minutos, né, para que uma hora ou outra o adversário sinta, ou seja, no início, no meio, no final, ou o jogo todo. Mas nós temos que fazer o nosso ritmo, nós temos que imprimir, né, o nosso ritmo, independente de quem seja o adversário. Vinícius Eutrópio, técnico do Bolívar, falando conosco no Domingo Mais Esportivo da Rádio Globo. Vinícius, quero agradecer mais uma vez sua atenção conosco. Obrigado pela entrevista. Sucesso para você no Bolívar. Quem sabe a gente volta a conversar aqui do Bolívar numa fase final, numa fase mais derradeira da Libertadores. Vai saber, né, Vinícius? Nós estamos trabalhando para isso, Rafael, pode ter certeza. Às vezes é difícil para a cabeça das pessoas, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho é justamente para passar os grupos e para surpreender muita gente. E agradecer também o carinho de todos. Eu sei que nesse momento, falando um pouco de treinador brasileiro, das mudanças, de tudo que aconteceu na Copa do Mundo passada, das reformulações que os treinadores estão passando no Brasil, eu sei da minha responsabilidade de representar esses grandes treinadores que estão no Brasil com capacidade para que eu possa também ajudar a muitos a abrir novos caminhos no futebol mundial.